quero convidar para que a gente possa meditar mais um pouco na Sagrada Escritura. Para isso, vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, e leremos, irmãos, os versos 18 a 21 da palavra de Deus, a verdade, a palavra sagrada. João 15, a partir do versículo 18, assim diz a Bíblia: se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas o mundo vos odeia, porque não sois do mundo. Pelo contrário, eu vos escolhi do mundo. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também vos perseguirão. Se obedeceram a minha palavra, obedecerão também a vossa. Mas vos farão todas essas coisas por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Palavra sagrada, a palavra de Jesus. Meus irmãos queridos, João faz neste evangelho um registro direto e reto. João não é de dar muitas curvas nesse assunto, não. Ele vai colocar para a gente que existem duas realidades. Na visão de João, tem a igreja e tem o mundo. Não há comunhão entre eles. Ou seja, ou a pessoa é do mundo, ou é de Cristo. Não tem meio termo. E é claro que aqui vocês compreendem bem, o ser do mundo e não ser do mundo, não é viver no mundo, que todos vivemos. Aqui, o contexto bíblico, quando fala do ser do mundo, é aquele que não é de Cristo, que não está com Cristo, que não caminha segundo a vontade de Deus em Cristo Jesus. É aquele que ainda não tem na sua vida a expressão da experiência de Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então João põe diante de nós essas realidades. O mundo vos odeia. Então existe aquele que está em Cristo e existe aquele que não está. Devemos ter em mente, irmãos, por que João põe isso, dizendo que é por causa do nome de Jesus, a palavra de Jesus. Nós devemos ter em mente que a igreja, ela sofria ameaças constantes de perseguição. E João esclarece, Jesus põe isso. São perseguições por causa do nome de Jesus. Interessante que o ser cristão naquela época do texto era considerado por si só algo ilícito. Se tivesse diante de um juiz, ele não precisava nem perguntar qual crime você cometeu. O simples fato de declarar que você é cristão já era suficientemente algo para ele declarar você culpado. Agora, há algo de muito verdadeiro nessa expressão. Nenhum seguidor de Jesus Cristo pode dizer que não lhe foi avisada essa realidade. Jesus é muito claro conosco. Jesus é muito explícito sobre o que poderíamos esperar. Marcos, no capítulo 13, versos 9 a 13, a palavra de Deus explica para a gente o seguinte: mas tende cuidado, pois por minha causa, pela causa de Jesus, vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, e sereis espancados. Também sereis levados perante governadores e reis, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando vos levarem para vos entregar ao tribunal, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. Falai o que vos for dado falar naquela hora, porque não sois vós que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte seu irmão, e um pai seu filho. Filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus advertiu aos seus seguidores o que eles teriam pela frente. Muita luta, muita batalha, muitas dificuldades, por causa de pessoas que não entenderiam o chamamento para o Evangelho de Cristo. Naquele contexto mais complexo que o nosso, sejamos verdadeiros e sinceros,
O contexto, por exemplo, do Império Romano, muito difícil, porque era um contexto que considerava os cristãos ilegais, são cidadãos desleais com a sua cidade. E é interessante que a oposição que alguns do Império Romano entendiam que os cristãos faziam, era por circunstâncias até da natureza do ambiente deles. Roma é um império muito vasto mesmo. E imaginem, assim digo, governar no império muito vasto. E aí Roma precisava de algo que fosse como que uma força unificadora do império. Como que nós vamos unir esse império que é muito grande, é muita gente, é muita luta, é muita batalha? Como que vamos fazer isso? Então, foi encontrado uma providência. A instituição do culto ao imperador, o culto a César. Agora, é importante também dizer que o culto a César, o governo se aproveitou de algo que estava acontecendo entre o próprio povo. Porque sempre se tinha crença em Roma. Roma como a grande deusa. A deusa Roma. Nosso império. Uma deusa generosa. E então muitos romanos faziam interligação quanto às figuras das suas lideranças romanas, quase que divinizando-as. Então a figura do imperador era como se fosse a expressão de uma divindade. O governo esperto percebendo, opa, isso nós podemos entrar por aí. Isso unificaria os povos. O culto ao imperador. É claro que eles agradeciam. Muitas lutas foram passadas no Império Romano, mas também muitas conquistas, como a famosa paz romana. Você imagina, por uma consequência de lideranças, você não ter mais tantos problemas com piratas, por exemplo, com saqueadores? Então o império era visto por alguns com essa carga de divino. E a paz romana, o governador, e aí pronto. Era só dizer que César é Senhor. Declara o imperador como seu rei, como sua divindade. E aí, irmãos, qual era um problema com o cristão? Era justamente o que o cristão negava. Nós não vamos chamar ninguém de Senhor, se não for o nosso Deus. Pronto. Um grupo dizendo que Jesus Cristo é o único Senhor. Que situação difícil. Não era só o governo, não. A multidão começou a ter ódio dos cristãos. Que gente é essa? Que povo é esse? Levantavam algumas infâmias sobre os cristãos. Nesse tempo bíblico. Vou citar algumas. Cristãos são insubmissos. Porque se todos devem cultuar, jurar em nome do imperador, eles não fazem. Então criticavam os cristãos como um povo insubmisso. Querem ver outra coisa? Chamavam os cristãos de canibais. Esse povo canibal. Sabe por quê? Por causa da ceia. Dizia assim: isto é meu corpo que é dado por vós. Isto é meu sangue que é dado por vós. Então diziam, esses crentes são canibais. Nas reuniões deles, eles comem carne humana e bebem sangue humano. Uma interpretação equivocada do que fazemos na ceia em memória. Afirmavam também que os crentes eram imorais e promíscuos. Porque há muitos costumes cristãos. Um deles era a chamada festa ágape, a festa do amor. Isso era promovido. Quando os crentes se reuniam, e tudo em comum, a festa celebrativa, a festa ágape era muito comum. Talvez chamaríamos a festa ágape hoje do famoso junta-panelas. Vocês já viram isso acontecer na igreja? Vai acontecer dia 31 aqui, não é? Junta-panelas. Todo mundo traz uma coisa. E como que era, por que era a festa do amor? Porque quem pode trazer alguma coisa, traz. Quem não pode, vai comer do mesmo jeito. Porque era a festa do amor. Quem tem hoje, serve o prato para quem não tem. Porque amanhã, quem não tem, pode servir o prato para quem hoje tem. A igreja entende que ela é cíclica, que ela vai receber pessoas, que ela vai cuidar de pessoas. E quem cuida hoje, pode precisar ser cuidado amanhã.
Então nós vivemos no ambiente desse amor, somos irmanados por esse princípio. A tal da festa ágape, mas dizer, esses crentes são imorais. Essa festa do amor, isso deve ser uma orgia sexual. Todo mundo é de todo mundo. Acusações. Ainda tinha um problema. Crente se beijava. Se pegar a turma aí de fora, um homem dá um beijo no rosto do outro, não mexem. Aqui não. Crente beija mesmo. Ainda mais nós somos bonitos, né? E beija, dá um abraço, mas são coisas do amor, da amizade. Não é por carinho que se faz? Quanto carinho em dar um abraço, não é verdade? Tem cultura, tem gente de todas as culturas. O ministério pastoral, como diz a turma, vou abrir um parêntese, não é? O ministério pastoral, ele tem os seus grandes desafios. E um dos grandes desafios de um pastor, por isso que a gente sempre aprende a ser pastor, e morre aprendendo, é entender as particularidades das pessoas. Existem pessoas que elas são do beijo e do abraço. E se o pastor não der um abraço apertado e um beijo e não quebrar o osso, diz, o pastor está zangado comigo hoje. Aí a gente não sabe o que fazer, que vem o irmão, a gente vai, vem outro, a gente vai assim, meu irmão, aí a pessoa vai lá e faz assim, ó. Muito bom. Mas não é que a pessoa é ruim, não. Não é que a pessoa é ruim, é o jeitinho da pessoa. Tem gente, irmãos, que é discurso. Se arrancar um rum da pessoa, arrancou um discurso. Então, são costumes, hábitos, jeito. Irmãos, nós precisamos respeitar todo mundo. Todo mundo tem um jeitinho. Ah, pastor, todo crente que é bom tem que ir lá na frente no microfone. Irmãos, respeitar as pessoas. Tem gente que se vier no microfone fica tão nervoso que a pressão sobe. Jeitinho das pessoas. Não quer dizer que é crente ruim, não. É que tem um jeitinho. A Bíblia não diz, através do apóstolo Paulo, que aqui nós somos um corpo com muitos membros. Tem gente que é mão. Mão pega na colher. Mas tem gente que é pé. Pé pisa levando as coisas. Tem gente que é joelho, ajuda na articulação. Tem gente que é cotovelo, e cotovelo tem uma referência positiva de cotovelo, só me veio coisa ruim. Mas tem gente que é cotovelo, enfim, dor de cotovelo, tem isso. Tem gente que dá uma cutucada, tem gente que é barriga. Irmãos, é isso aí. Agora, não quer dizer que por nós sermos múltiplos, que nosso ambiente aqui é um desrespeito total. Fechando o parênteses e fazendo uma ligação, eles não sabiam o que era a festa ágape. E acusavam de que seria um ambiente de orgia entre os cristãos. Não, de fato, não era, obviamente. Porque nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. E essas coisas a Bíblia condena em caixa alta, a imoralidade sexual. Então, como que uma coisa que a Bíblia condena, poderiam eles acusar os cristãos de praticarem nas suas reuniões? Maldade, mas diziam, esse povo é promíscuo. Olha como é que eles se abraçam. Olha como é que eles se beijam. Eu acho que eles queriam era receber o amor e o carinho da igreja, mas quando não podiam estar, não estavam, falavam mal, até entrar. Já viram experiências? Não sei se aqui tem gente também que já me diz, pastor, eu odiava crente. Quando eu vi o crente passar na calçada, eu sabia que era crente, eu ia para outra. E aí o que aconteceu, irmão? Aí Deus foi lá e me deu uma rasteira, virei crente. Virei crente todo dia na igreja. Amo isso, mas eu odiava crente. Eu não podia vê-los. Há pessoas que têm isso, acontece. Mas a misericórdia de Deus chega nesses corações também e se convertem e são uns baita evangelistas, porque eles sabem o que perderam e querem arrastar todos para a graça do nosso Deus. Sabe o que diziam também que os crentes eram? Incendiários. Sabe por quê? Porque eles dizem que um dia os elementos se desfarão e a terra e as suas obras se queimarão. Está lá no livro que eles leem. Esse povo é um povo incendiário. Eles têm vários complôs. É um povo do tumulto. Meus irmãos, perseguição. Mas Jesus alertou, isso tudo vai acontecer. Isso tudo vai acontecer com vocês. O mundo odeia vocês porque vocês não são do mundo. Jesus foi muito claro, se vocês fossem, o mundo amaria, porque eles amam os que são deles. Meus irmãos, quero fazer 3, então, aplicações. A primeira delas, o mundo, irmãos, suspeita de quem é diferente.
E isso se mostra na forma mais simples da expressão da vida. Suspeita-se de quem é diferente. Uma vez, desculpem-me a deselegância de um exemplo pessoal. É porque eu estou lembrando um de vocês para contar, mas não está vindo. Mas eu fui comprar algo e eu percebi que eu dei exemplo. Agora eu não lembro mais, mas eu sei disso. Era uma proporção assim. Imagina que eu dei uma nota de R$5 para comprar algo de R$3, e ao invés da pessoa me dar R$2 de troco, ela me deu como se eu tivesse dado R$50. Meus irmãos, eu tenho esse hábito. Hoje não mais, porque dinheiro, a gente não anda mais com dinheiro. Não anda. Mas naquela época você andava com dinheiro. Naquela época não, há um tempo atrás, pequeno. Eu era adolescente, ainda sou. Na minha primeira adolescência, estou na segunda. E então, eu me lembro, era meu hábito, irmão. A pessoa me dava troco. Tem uma coisa errada, né? Eu não conferia. Tinha que conferir, né? É bom conferir. Que eu resolvia os problemas, mas não botava no bolso, saía. Eu lembro até hoje, irmãos, isso não revela idade, revela cultura. Que eu fui comprar um leite que vinha no saquinho. Você lembra disso? Não existe mais não, né? Leite que vinha no saquinho. Isso é na época de vocês, você lembra? Meu Deus do céu, mas eu lembro disso. Peguei aquele leite, macuco, vinha no saquinho. Pior ainda? Macuco é mais velho ainda? Não, mas pelo amor de Deus, gente. Enfim, vocês conhecem isso tudo. Fica falando de mim, vocês tudo sabem que a idade de vocês também. Está todo mundo aqui, não estava no dilúvio, botou o pezinho lá na lama, que eu sei. Mas enfim, irmãos, eu voltei para devolver o troco. A reação do caixa é que estava diante de uma pessoa anormal. É isso mesmo? Ele nem lembrava. Mas não era. Não ia ficar com paz. Sabe aquela coisa que você não fica com paz? Só que, irmãos, não é porque eu sou bonzinho, não. Isso é por causa do Espírito Santo de Deus. Por que eu gostei do dinheiro? Eu gostei. Quem não gosta, irmãos? Só que não é certo. Precisava devolver. Eu confesso para vocês, eu ainda andei um bom pedaço entendendo, Deus me deu, isso é bênção. Eu não roubei. Eu confesso que eu fui um tempinho assim, isso é Deus, papai do céu, obrigado papai. Não, papai não deixava eu ficar feliz com injustiça. Papai do céu, corrige a gente com a injustiça. Mas irmãos, eu estou dando exemplo meu, mas você tem exemplos mais bonitos que o meu, não tem? Com certeza você tem. Tanto exemplo muito mais bonito. O mundo suspeita disso, irmãos. Porque isso não é normal. Isso não é normal. Você está diferente. Esquisito isso. Você está se guardando para casar? O quê? Não vai ter relação nenhuma. Não. Eu vou me guardando para casar. Não, tem coisa estranha aí. O mundo pensa assim. Suspeita de quem é diferente. Não pode. Isso é a idade toda. Acontece. Ainda mais quem casa velho, igual o pastor Jefferson assim. O mundo suspeita dos diferentes. Você casou com quantos anos mesmo? 33 de idade, e foi para a cruz. Foi para a cruz, aos 33 vai para a cruz mesmo. Eu casei com 29, muito mais novo que ele. O mundo suspeita de quem é diferente. Guardem isso no coração. Segundo, o mundo se incomoda, irmãos, com pessoas cujas vidas o condenam. É como se dissesse assim, é um perigo ser bom. Mas há um clássico exemplo, citado por um autor que me esqueci, senão citaria o autor que contou, mas fugiu. Gosto muito dele. Mas ele contou um exemplo tão legal que ele citou o exemplo de Aristides. E esse autor disse que existia Aristides, conhecido como Aristides o Justo, em Atenas. Em Atenas. Aristides o Justo. A gente teve um Aristides Justo aqui na igreja, lembram dele? Tivemos aqui. Mas esse é outro. Esse é lá de Atenas, Aristides o Justo. Então era bom que ganhou esse nome, Aristides o Justo. Diz a história que prenderam ele, exilaram esse homem,
E o mataram. E depois que o mataram, foi conversar com algumas pessoas, por que isso? E uma explicou, ainda bem que prenderam e mataram esse homem. Eu já estava enjoado de tanto ouvir chamar esse homem de justo. Percebem? Incomoda as pessoas cuja prática de vida mostram a prática das outras. Perseguir pessoas que trabalham pelo bem, isso pode acontecer. O mundo odeia gente assim, irmãos. O mundo odeia gente cuja vida condena. Tem coisa que a gente fala assim, conta ou não conta, conta ou não conta. Vou contar que aqui não tem fofoqueiro. Olha, irmãos, essa casa pastoral é uma bênção. Essa casa é uma bênção. Olha, eu amo estar nela. Acho aquela casa um show. Mas vou dizer para vocês, a casa é boa, mas vocês acreditam que o vizinho é nota 1000? Quem conhece o seu Paulo sabe o que eu estou dizendo. O vizinho bom, só tem uma coisa que ele me irrita. Irmãos, ele é tão caprichoso, que ele lava tanto o muro dele, que o meu fica sujo. De tão limpo que é o muro dele. Ele é muito caprichoso. Ele limpa, ele varre a calçada, que eu faço o quê? Eu vou ter que varrer a minha, porque senão revela. Meus irmãos, ele é tão bom, que revela que eu não sou bom. Sabe que o mundo fica incomodado com as pessoas que são de Jesus? Fica incomodado, porque revela o muro sujo delas. Conseguem compreender? Não desiste, irmão, de ser fiel a Deus, mesmo sendo odiado. Quando perseguem um cristão, perseguem a Jesus, não ao cristão. Para acabar, o mundo, terceiro e último, o mundo sempre suspeita da pessoa que não segue o fluxo, irmãos, que não está com todo mundo, suspeita, porque o mundo gosta de pôr uma etiqueta na pessoa, classificar a pessoa, segmentar a pessoa. Era do gueto tal, era do segmento tal, era do grupo tal, era desse nicho. E qualquer pessoa que não entre nesse molde vai enfrentar problema. Só que o cristão precisa ter diante dele a sabedoria, a paciência e o controle espiritual para entender de que a exigência do cristianismo é ter coragem de ser diferente dos outros. Eu não posso fazer algo porque a maioria faz. Eu faço algo porque Deus aprova que seja feito. Mas se o que Deus aprovar for contrário a todo mundo, meus irmãos, é só virar pai e mãe e entender Deus. Quem é pai e mãe já sabe um dicionário da paternidade muito simples. Porque o filho fala assim, pai, todo mundo está fazendo. O que a gente diz para o filho? Mas você não é todo mundo, você é meu filho, você é minha filha. Você já falou, não já? Ouvir isso é ruim, não é? Mas falar é uma beleza. Por que é isso? Irmãos, então vamos fazer assim com Deus, irmãos. Ah, meu Deus, todo mundo faz, por que eu não? Deixa Deus dizer para você, porque você não é todo mundo, rapaz. Você é meu filho. O mundo te odeia, porque você não é do mundo. Eu te separei do mundo. Agora, calma, porque se o mundo te odeia, está fazendo isso por causa do meu nome. Então ele garante. Meus irmãos, tem muita coisa errada às vezes, eu sou muito sincero nesse pensamento. De repente, quando assim, pega um pastor, vou falar de mim, né? Pega um pastor, se um pastor está festejado pelo mundo, tem coisa errada. Pastor badalado no mundo, todo mundo gosta desse. Esse aí, todo mundo, crente e não crente, o que ele fala, todo mundo ri, todo mundo gosta, todo mundo é feliz, todo mundo ama. Esse é bom, esse é bom. Não, tem coisa errada, porque ele está só confirmando, parou de confrontar. Porque a gente, quando diz um não, o mundo, irmão, chia. Quando a gente diz isso não, pula. Se você não disser não, você só vai ter aplausos. Só aplausos, só aplausos, só aplausos.
Todo mundo. Agora, quando você precisa dizer, não, isso Deus não gosta, isso Deus reprova, isso Deus condena, isso Deus não aceita. E tem que ser assim, irmãos, até na igreja. Por isso o tema da reflexão, cristãos ultrapassados. Porque eu ouvi isso e isso me ficou na minha cabeça. Esses cristãos são ultrapassados. Não, nós não somos ultrapassados. Nós estamos na moda de Deus. A moda de Deus é universal, atemporal. É para todas as épocas. O que a Bíblia diz, está dito e pronto, acabou. Então, irmãos, não estou preocupado. Esse pastor ultrapassado, dependendo da moda, como me chamaram de ultrapassado, eu vou dizer, que elogio. Estou todo ultrapassado mesmo. Mas é melhor ser ultrapassado para o mundo, mas está no eixo do que Deus quer. Meu irmão, eu queria te dizer o seguinte, não fique com vergonha se te julgarem ultrapassado. O mundo te amar que vai estar coisa errada. Se o mundo começar a olhar para a Bíblia e de cá para você, que a igreja é uma beleza. Você entra do jeito que está, fica, nem te... Não. Para mudar de vida, para quê? Que a igreja não prega isso não. Lá é tudo assim, vem como está e fica como quer. Ah, irmão, não pode. Vem como está e melhore para Deus. Nós recebemos a todos, mas todo mundo aqui entra numa máquina de lavar de Deus, boa, potente, sacode, centrifuga, e Deus estende novinho em folha. Então a igreja é lugar de doente? Sim, mas doente a vida toda não. Deus não é cura. Ah, pastor, a igreja é lugar dos doentes. Não, peraí, doente é novo crente. Doente no sentido de que veio curando do pecado, viu? Doente é novo, porque crente não pode. O crente que a vida toda na igreja com isso bem que vocês já entenderam, não já? Não pode. Está velho na fé, já tem que amadurecer. Passou a doença já. Então, a igreja é para todo mundo, mas é para tudo que a Bíblia manda fazer. Então não fique preocupado. Se alguém disser assim, a igreja batista lá, aquela da rua Sergipe, ou igreja ultrapassada, não briga ainda não, irmão. Pensa assim, opa, o mundo nos odeia. Então nós fomos elogiados. Fomos elogiados. Coisa boa é botar o pé na palavra e não sair dela, mesmo que as pessoas digam que a convicção bíblica está ultrapassada. Uma vez, numa sala de aula no seminário, num lugar de preparar pastores, essa foi do mestrado, então eram só pastores. Um pastor, na aula do mestrado, disse assim, um colega meu de turma, ainda bem que está passando essa palhaçada de que púlpito é só para pregar a Bíblia. Eu disse, mas vai pregar o quê? Aí disse, aí já me chamou de quase ultrapassado. O nome foi mais chique e mais pesado. Mas é para pregar o quê? Não, qualquer texto que afirma a vida tem que ser pregado. Qualquer texto. É bonito, fala de vida, pregue. Irmãos, qualquer texto que é bonito e fala de vida, pode ser ilustração de um bom sermão. Mas o que se prega é a Escritura. Doa que doer. Pastor Geraldo Jeremias, a gente ama muito esse pastor, não é? Ele fala assim, o povo está cantando, aí ele fala assim, eu estou ansioso, por quê? Não entra a hora da marvada. Estão cantando, mas não quero pregar a marvada, é a hora da marvada. É o jeito dele falar de brincadeira, o que é a hora da marvada? Eu entendi o que ele está falando, ele está dizendo que na hora ruim, mas ele está dizendo assim, é a hora daquela que vai disciplinar o nosso coração. Então, irmão, por favor, não se sinta ultrapassado. Você é muito querido por Deus. Compensa seguir a ordem de Jesus. Pastor, mas o mundo odiar a gente dói. Eu sei que dói. Eu sei que maltrata. Eu sei que machuca. Mas guarde a palavra do seu Senhor que te ama. Jesus ama muito você. E Ele disse para você que se o mundo vos odeia, saibam que primeiramente o mundo odiou a mim. Jesus falou isso, foi comigo primeiro. Vocês não estão sendo odiados primeiro, não fui eu. Porque se vocês fossem do mundo, Jesus disse, o mundo amaria vocês, o mundo ama o que é dele. Mas o mundo odeia você, meu irmão, porque você não é dele, você foi escolhido por Deus.
Lembrai-vos da palavra, Jesus disse. E ele terminou dizendo: farão todas essas coisas, todas, por causa do meu nome. Eles não conhecem. Agora, qual é a nossa atitude para com o mundo? Devolver ódio? Jamais. Aí que está a beleza. Nós vamos com amor. Porque cada um oferece o que tem. Nós temos amor. Amor, compreensão, braços estendidos e correção. Disciplina, verdade. Disciplinar um filho, irmãos, é doloroso. Quando a gente vira pai, aí que a gente aprende, não é? Irmãos, é muito ruim botar filho de castigo. Pensa um pouquinho. Dói, irmãos. Que você olha para a criança, a primeira coisa da vontade é falar assim: vou lá, tirar é agora. E se bobear, a gente fala assim: desculpa papai, desculpa. Porque a criança tem um jeito de envolver a gente, mas toda disciplina é por amor, não é? A gente faz por amor. Meu filho, olha, se acontecer, um dia eu vi uma mãe fazer uma coisa, e eu fui conversar com ela e disse: nossa, dói isso, né? Mas a mãe pegou uma filha e disse assim: esse lápis não é seu. Voltou com ela na porta, na calçada da escola, e disse: vai devolver agora. Você não pode ficar com o que não é seu. Eu olhei e falei assim: mamãe, é difícil isso. Ela falou, aí a filha entrou, ela virou para trás, a lagriminha fazia assim, irmãos, dói. Eu disse: mãe, que luta. Ela disse assim, ela não me conhece, não deve saber que eu sou pastor, mas falou assim: mas não liga não, pé de galinha não mata pinto. Eu falei: tá certo. Ela se consolou, pé de galinha não mata pinto. Eu entendi, mas eu vi a dor dela. Meus irmãos, papai do céu, quando disciplina a gente, não é para matar a gente não, irmãos, é porque ele sabe que a gente pode ser melhor. É melhor o povo ultrapassado para o mundo, mas no eixo de Deus, do que aceito no mundo, mas entristecendo o coração de Deus. O mundo vos odeia, porque ele odiou primeiro a mim. Palavra de Jesus. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que você tem que sair daqui hoje muito feliz, por ser diferente em Jesus. Não saia daqui dizendo: eu sou melhor que todo mundo. Aí você não entendeu a mensagem. Crente não é para ficar: eu sou melhor, hein? Não encosta não que eu sou crente. Aí não é sal. Aí é um sal que não presta, não é verdade? Sal que não está salgando. Mas vocês são muito inteligentes, vocês entenderam tudo. É para sair daqui hoje sabendo que se for perseguido pelo mundo, e se o mundo te odiar, dá amor, mas celebre: eu estou levando essa lambada do mundo, mas Jesus está rindo para mim. De repente no ambiente do seu trabalho, meu filho, você passa um aperto, mas você é diferente. É bom ser diferente. De repente, na sua família, pastor, tem uma parentada que zomba, não tem problema, meu irmão, não tem problema, ama, e mantenha-se diferente. Também não vai trair Jesus pelos outros, agora ame os outros, e mantenha-se fiel a Jesus Cristo. Uma das filhas do pastor Assis de Araruama, ela casada com um pastor, também em Araruama, e o pastor Assis contou isso em público. Eles adotaram um menino, e com muita luta, mas diziam que esse menino era incapaz de amar, até que eles cuidaram do menino, começaram a dar amor para o menino, levaram num tratamento que era com animais, e botaram ele para andar a cavalo, e aí o próprio médico falou assim: olha esse menino fazendo carinho no cavalo, ele abraça o pescoço, ele ama. Não guarda no coração que esse menino não ama. Olha a prova do amor que ele está dando a esse animal. É porque ele tem história. Só que às vezes ele dá crises. E o pastor Assis disse que um dia ele tomou um susto, porque a irmã Marlene, a esposa dele, porque a menina chegou em casa e as costas dela estavam todas em sangue. Porque o menino teve crise, e ele agarrou a mãe assim, mas na crise a unhazinha dele, ele arrastava a unhazinha nas costas da mãe. E
esposa falou assim: o que você fazia, meu filho? Eu abraçava ele, eu dizia: mamãe está aqui, mamãe está aqui. E aí disse o pastor Assis, igualzinho a gente está arranhando as costas de Jesus com o nosso pecado, mas ele está abraçando a gente, e está dizendo: eu estou aqui. É assim que ele faz. Eu estou aqui, eu estou com você. Então, meu irmão, minha irmã, eu sei que dói ser odiado pelo mundo, mas fica tranquilo, você está no braço de Jesus, Ele está agarrando você, Ele está te dando aquele abraço gostoso, sabe aquele abraço que fala assim, abraço de quebrar os ossos? Ele está te abraçando. O mundo dói, machuca, mas Jesus está dizendo assim: eu estou aqui.